Os falsos profetas e suas inventadas doutrinas. Quanto aos tiranos idólatras das religiões, é bom esclarecer que eles queimarão com a verdade para sempre no mundo inferior, ainda depois que morrerem, porque nem existe a teoria de reencarnação, conforme previsto no Apocalipse de João. Por que são anticristos? Pois, eles ainda cobram o dízimo de uma lei extinta por Cristo. Comprovem a clara verdade da Escritura, dita pelo próprio Cristo. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Está bem claro e compreensível a Escritura, para quem a lê. Portanto, a infantil e mística lei de Moisés, com os seus sacerdotes, templos, rituais e dízimo, e os profetas, até mesmo seu primo João, com o seu inútil ritual de batismo em água, estavam fora do Espírito Santo da verdade do reino de Deus. Cristo não fazia nenhum ritual inútil, assim como o batismo, porque ele tinha recebido o Espírito de verdade, do Espírito Santo. Pessoas esclarecidas não fazem nenhum ritual. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4:2. Os seus discípulos não o escutaram realmente, pois ele afirmou que, inclusive João Batista, estava fora da realidade de Deus, isso francamente declarado em Lucas 16:16. Na realidade, nenhum ritual de banho em água pode purificar a alma ou retirar injustiças, somente o fogo purificador da verdade salva o juízo final. Pessoas sem discernimento ficam em um mundo inferior de juízo, elas não evoluem de consciência. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3:14. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2:12. A chegada do Novo Testamento é a prova cabal que todo o Velho Testamento, do judaísmo, foi ultrapassado. Até no tempo de Cristo, nas seculares regras do direito, uma nova lei anula a anterior. O princípio da continuidade das leis dispõe que a lei produzirá seus efeitos até que outra lei a revogue, segundo seguiu também a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Do período pós-apostólico, de 100 depois de Cristo, até a formação do primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, o dízimo ficou de fora, porque ele não faz parte do Novo Testamento de Cristo. A Igreja Católica é que institucionalizou a cobrança do dízimo no terceiro concílio de Macon, em 585 depois de Cristo. Logo, quem paga dízimo é anticristo. Até mesmo aquele arcaico dízimo abolido por Cristo funcionava como uma previdência social nos tempos de Moisés. O dízimo era compartilhado, servindo as viúvas, órfãos, imigrantes e os levitas, que não tinham herança. O dízimo não era em dinheiro, ele era recolhido de 3 em 3 anos e separado da colheita e dos animais que a terra produzia. Isto está em Deuteronômio 26:12, em 14, 28 e 29. Logo, as profecias não são as suas doutrinas humanas inventadas, elas são previsões paranormais de fatos que a humanidade realiza, ao longo das eras. As próprias profecias, por si mesmas, comprovam realmente a existência de um ser superior no infinito. Comprovamos assim que pessoas bestas são insanas, elas idolatram doutrinas abstratas e discriminam pessoas concretas, contra a razão da realidade. O amor real não tem regras, ele é acima de qualquer lei inventada, pois amor já é respeito. O amor real é infinito, absoluto, incondicional. Por isso, o amor real não discrimina preconceituosamente a ninguém. O ser superior de consciência é infinito como o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. O que nos liga a Deus é o amor e não as inexistentes doutrinas humanas inventadas. Logo, não existe qualquer religião no infinito de Deus. Todo adorador de doutrinas é sempre um preconceituoso, por causa de suas dualistas regras discriminadoras de bem e mal. O preconceituoso é um medíocre orgulhoso, iludido com a sua própria soberba, desunido dos outros e da natureza. Assim, o preconceituoso é um fútil iludido fora da realidade. O preconceituoso esbanja declaradamente a sua ruindade, a sua falta de inteligência ou insanidade, sem nenhuma vergonha, porque ele nem tem juízo. Cada pessoa é única. Portanto, ninguém pode ser discriminado,
pois todos são incomparáveis. O Cristo demonstra que o ser superior de juízo não discrimina ninguém, não há privilégios. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Quando a humanidade vai compreender que a palavra pecado significa somente injustiça, sem nenhum mistério, pois ela vem de delito. O homem estúpido julga pessoas por suas regras inventadas inutilmente, indo para o inferno por isso. No fim, somente Deus é capaz de ver o coração de cada um para qualificá-los. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, soltai, e soltar-vos a um. Lucas 6, 37. As suas medíocres doutrinas vão imperdoavelmente contra o Espírito de verdade de Deus. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Mais uma coisa, além disso, de serem condenadas pelo Espírito Santo de Deus, na realidade, elas vão contra a justiça da lei penal, por causa de seus declarados preconceitos contra pessoas. Elas ainda materialmente praticam estelionato, constrangimento ilícito, charlatanismo, curandeirismo, injúria, calúnia, difamação, formação de quadrilha, apologia ao crime, incitação ao crime, etc. Comprovadamente as doutrinas inventadas cometem crimes penais. Assim, elas causam prejuízos financeiros e psicológicos. As doutrinas são mesquinhas, elas inutilmente recriminam pessoas por sexo, raça, idade, aparência, comportamento, atividade, condição, instrução, classe, pensamento, bebida, comida, fumo, vestimenta, etc. E doutrinas nem existem na realidade. Elas são invenções, ilusões, teorias, mentiras. Uma justiça real já teria sentenciado esses impostores, por prejudicarem as pessoas. Assim, essa justiça omissa também vai para o inferno junto com eles no fim deste tempo. Profecias não são doutrinas inventadas. No Espírito de verdade, Deus existe, e Cristo é o real Filho de Deus. Então, agora, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres sem juízo, 1/3 de diabos e outro terço de pessoas bestas, ficam para sempre no inferno queimando com a verdade junto de Satanás. O termo diabo significa intrigante, e Satanás, adversário, sem importar em qual dimensão ele se encontre, sem nenhum mistério. Esperamos que este número 666 seja bem lembrado por elas para sempre, porque simboliza o número de bestas sem juízo presas no seu inferno. Somente aquele 0,333 da população consciente evoluiu, se salvando na sua autoconsciência. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Um ser superior de consciência bane para o mundo inferior inúteis seres sem juízo, presos em coisas vãs, porque não sabem amar de fato para estarem em seu reino unido. Tanto o pouco religioso quanto o fanático são enganados do mesmo modo. As pessoas discernem ou não. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, 9. Não há meio discernimento, nem meia verdade, nem meio amor, nem meia liberdade, nem meia luz. Na imparcial verdade absoluta, tudo sempre pertence à unidade do infinito, sem nenhuma discriminação. Portanto, quem se torna desunido do infinito, ficando finito, por acreditar em suas próprias ilusões de orgulho e limitações doutrinárias, fica também preso a uma existência finita, sem mais nenhuma evolução de consciência. Eu neles, e tu, Pai, em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. Esta é a lógica fundamental da realidade escolhida. Uns escolhem a vida, de evolução eterna, e outros escolhem a morte, de estagnação eterna. Desde o início a humanidade foi avisada,
Quem prova de preconceitos de bem e mal morre para a vida eterna. Uma pessoa esclarecida é sempre verdadeira, sem esperar por ilusórias recompensas. O que as pessoas honestas desejam é apenas um reino unido de paz em amor real. Afinal, Jerusalém significa alicerce da paz, e dos céus significa, de consciência acima. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. O reino inteiro do ser superior de consciência está no íntimo de cada um e não fora, em algum lugar. Fora do Reino Unido ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Os falsos profetas das religiões são bestas irresponsáveis, imaturos, julgando as pessoas por seus preconceitos inventados. Uns se fantasiam com seus ternos e outros com suas vestes sacerdotais, mas são bestas sem juízo do mesmo jeito. Eles se fantasiam para simular uma autoridade que não têm, pois só Deus pode qualificar as pessoas. As bestas pegaram os 10 chifres de alerta dos mandamentos da infantil e mística lei do judaísmo de Moisés abolida por Cristo para idolatrarem. E têm as cabeças, de seus 7 sentidos, sem juízo, blasfemando contra o Espírito de verdade. São 7 sentidos perdidos, pois, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm consciência, mas não têm juízo, têm revelações do subconsciente, mas não as compreendem, têm narizes, mas não sentem o cheiro de suas imundícies, têm mãos para tatear, mas as suas obras não se aproveitam, têm boca, mas com ela só espalham os seus preconceitos. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, 1. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse 13, 11. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 3. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. A besta teoria católica e a sua besta imagem da teoria protestante ainda carregam sobre si a doutrina adúltera da verdade, da confusa Babilônia da teoria do judaísmo, abolida por Cristo, até hoje. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Então, até os discípulos não compreenderam realmente a Cristo, eles não tinham um imparcial evangelho de verdade, pois eles discriminavam preconceituosamente as mulheres dos homens. Eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2, 12. Portanto, nunca existiria pastoras. A teoria de cristianismo não é o evangelho de verdade do Espírito Santo. Por essa causa vem um outro ungido com a verdade, na condição de Elias, para restaurar a mensagem do evangelho do Espírito de verdade agora no fim desta era de peixes de Cristo. Então ele disse: estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 14. Segunda vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe adentro das eras. Apocalipse 19, 3. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9, 12. Então, agora vem um outro na razão de Elias, que se despertou, se levantou, ressuscitou de consciência fazendo a pergunta final, Miguel, que significa, quem é como Deus? Somente Cristo é como Deus.
Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 9. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 1 e 2. E cantavam um como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14, 3. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. A ignorância é a escuridão, e a luz é o fogo da verdade, com o seu combustível do enxofre de conhecimento, que purifica a humanidade de todas as mentiras. Basta uma simples verdade para acabar com séculos de escuridão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. A verdade é imbatível, intocável, irrepreensível, perfeita, sadia, santa. Somente a verdade é santa. Resumindo, só evolui ressuscitando acima quem discerne, quem tem juízo. Nem existe a imperdoável, compulsória e reativa, teoria de reencarnação. Alcançar o próprio juízo de amor real evolui o ser, sem dívidas. Não se anda para trás na ressurreição de consciência nas espécies. O Homo sapiens ainda é o atual ser superior aos animais e do extinto Neandertal. Por provas de fósseis na natureza verificamos que, de um ciclo para outro existe evolução nas espécies. Pelo constatado, a teoria de reencarnação também vai contra a lógica de evolução nas espécies. Atualmente até a ciência faz cruzamentos induzidos artificialmente em plantas e animais, produzindo outras espécies. Assim, a teoria criacionista é uma abominação, contra a verdade de Deus. O livro de Gênesis é uma parábola, como um sonho recebido do subconsciente, uma metáfora, ele não é literal. A Terra passa por bilhões de anos de evolução, e, na sua sexta era, Cenozoica, surgiu o hominídeo. Mas, desde o aparecimento da raça ariana, de Adão e Eva, vinda do DNA, da tzela, da coluna de apoio, em hebraico, do hermafrodita barbelo, há 14.000 anos, na época da civilização Atlante, antes da elevação dos mares, do fim da última era glacial, o ser humano estava perdido, morto, sem a evolução de sua consciência para a vida eterna, por provar de preconceitos de bem e mal, saindo da unidade do infinito de paraíso, da união com a paz do amor real. Acreditar em qualquer doutrina sempre faz o ser perder o seu amor de livre-arbítrio. A evolução não admite a prisão a qualquer doutrina. As crianças vêm ao mundo porque são puras, sem doutrinas e sem preconceitos. Só os espíritos dos diabos não conseguiram evoluir para encarnar, porque foram contaminados por preconceitos de bem e mal, indo contra o Espírito Santo desde a dimensão pretérita. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. Vós, judaístas, tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João 8, 44. Constatamos que os crentes de doutrinas não leem ou não compreendem as escrituras que eles tanto carregam debaixo de seus braços, todos os finais de semana. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23.
E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, 5-8. A verdade foi finalmente revelada no fim da era de peixes de Cristo, conforme as profecias. Agora, que a humanidade se prepare para encontrar com Cristo na sua parúzia. Uns vão para a exaltação eterna e outros para a vergonha eterna. Cristo veio no início da era de peixes com o Espírito de verdade. Depois de 3 dias cósmicos ou 3 grandes eras, Cristo saiu da boca do peixe com Aioná, que significa Jonas, equivalendo a pomba, em hebraico, simbolizando o Espírito Santo. A era de peixes levou 2160 anos, 1260 é um arranjo matemático. A humanidade teve 2000 anos para se arrepender de suas idolatrias, depois da abominação desoladora da crucificação de Cristo, e não se arrependeu. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Apocalipse 2, 21. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, 11. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 2. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Abominavelmente idolatraram as suas inventadas doutrinas e não amaram o verdadeiro Cristo, contra o seu Espírito Santo da verdade, igual aos diabos. Está bem claro que, quem continuar com alguma idolatria religiosa vai ficar com os diabos no inferno junto com Satanás. Este é o último alerta da trombeta do juízo final. Podem se produzir mentiras, mas nunca se produzir a verdade. As doutrinas pregam o oposto da verdade. Contra fatos não existem argumentos. Aliás, na verdade, um Deus que dá e retira uma parte do que ele dá é claramente desonesto. Na verdade, um Deus que depois manda mutilar com circuncisão um homem é porque ele o fez com defeito. Na verdade, um Deus que precisa de templos não tem poder para se comunicar com o ser humano em qualquer lugar. Na verdade, um Deus que precisa de um sacerdote para falar por ele é impotente, pois não tem poder direto sobre nenhum homem. Na verdade, nenhum batismo em água pode purificar a alma. Na verdade, falta de juízo não se justifica, se lamenta. Um povo místico, ignorante, idólatra, nunca poderá estar com o verdadeiro Deus. A vida real é inefável, sem regras, sem doutrinas. Então, evolua de juízo, seja livre, puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12.